Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Migele e hoje nós vamos continuar falando sobre as reações orgânicas, mais precisamente das reações de oxidação, combustão e esterificação dos compostos orgânicos. Essas reações elas são industrialmente fundamentais para melhorar o processo de determinados produtos. Por exemplo, na indústria alimentícia, essas reações de oxidação elas são cruciais para manter a qualidade e a durabilidade dos alimentos. Mas e o que é reações de oxidação? Relembrando um pouquinho, porque vocês já viram sobre as reações de oxidação dos metais, mas agora a gente vai ver sobre a reação de oxidação dos compostos orgânicos. Essas reações são aquelas reações onde os átomos, íons ou moléculas perdem elétron e outras ganham elétrons. Ou seja, acontece uma reação de oxidação com um determinado composto e acontece uma reação de redução com outro composto que está reagindo com este da oxidação, ok? Então, se tem um composto oxidando, outro irá reduzir, porque se um perde, o outro tende a ganhar elétrons. E o que são reações de oxidação dos compostos orgânicos? A oxidação dos compostos orgânicos ela ocorre quando há adição de átomos de oxigênio ou a retirada de átomos de hidrogênio de uma determinada molécula. Vamos ver o nosso primeiro exemplo. Aqui no alcano ele está sendo oxidado e o NOx dele antes da oxidação é -3. Depois da oxidação ele se transformou em um álcool. Aqui ele não tinha nenhum grupo funcional e aqui ele passou a ter um grupo funcional, que é a hidroxila. Essa hidroxila está aqui presente por conta da oxidação com o oxigênio aqui da reação. E ele foi transformado em um álcool e o NOx desse carbono passou a ser -1. Se esse álcool ele sofre uma oxidação, acontece a possibilidade dele ser transformado em um aldeído. E o NOx do carbono então passa a ser +1. O NOx do carbono vocês devem lembrar, NOx é número de oxidação de um determinado elemento químico. Com a oxidação desse aldeído, ele pode ser transformado em um ácido carboxílico, né? Esse ácido, ele vai ter um NOx +3, esse carbono do ácido. E se esse carbono do ácido sofrer oxidação, né, e a queima, ele vai ser transformado em um gás carbônico, onde esse gás carbônico tem o NOx +4, porque ele vai estar fazendo ligação aqui com 2 oxigênio, vai estar perdendo elétrons para esse oxigênio. E como em toda reação de oxidação aqui anterior, ele sempre vai ser transformado em um novo produto, mais a presença de uma molécula de água, ok? E na redução também acontece o mesmo processo. Se um está ganhando, o outro está perdendo elétron. Se um está perdendo elétron, o outro está ganhando, ok? As reações de oxidação, elas ocorrem de diversos tipos, né? Elas podem ser oxidação de alcenos, de álcools, dos fenóis, dos éteres e as reações de esterificação. Então, vamos começar falando das reações de oxidação dos alcenos, que são aqueles compostos que possuem duplas ligações. Esses compostos estão sujeitos a ataques de espécies químicas eletrofílicas, ou seja, estão sujeitos àqueles elementos que precisam ganhar elétrons, né? Que necessitam de elétrons. Vamos ao exemplo 1, onde nós temos um composto onde ele tem dupla ligação. Os NOx dos carbonos são -2 porque eles estão perdendo elétron entre si. Caso esse composto ele sofra oxidação, ele vai ser transformado em um composto mais simples, né? Onde ele vai ter o NOx -1 e não vai apresentar a dupla ligação, porque ele sofreu oxidação e apresentou aqui as hidroxilas nos carbonos, mostrando que o carbono foi oxidado, ou seja, ele perdeu elétron para o oxigênio. Aqui nós tínhamos o eteno e agora nós temos o etileno glicol, né, com a presença aqui dos álcools. No nosso segundo exemplo, nós temos o eteno também, sofrendo oxidação do ar, pelo oxigênio do ar, e a presença de um catalisador para acelerar esse processo. Então, nós temos como resultado o óxido de etileno, que é um composto cíclico. A dupla ligação aqui vai abrir espaço, dando a entrada aqui para o oxigênio,
formando assim esse composto cíclico no final, ok? Então, dizemos que o carbono aqui perdeu elétrons para o oxigênio. O oxigênio é a possibilidade de fazer duas ligações aqui, então ele está fazendo duas ligações. Agora vamos falar um pouquinho sobre a oxidação dos álcools. Você já ouviu falar que o vinho pode ser transformado em vinagre? Uma coisa interessante que acontece com a reação do vinho para o vinagre é que o álcool presente no vinho, ele reage com o O2 e transforma o vinho em ácido acético, que é aquele ácido encontrado no vinagre que a gente usa. Uma curiosidade interessante é que o vinagre, desde a antiguidade, os povos já sabiam como fabricá-lo. Era só deixar o vinho azedar e tá tudo certo, eles conseguiam fazer o vinagre. Vamos entender essa reação que acontece? No vinho nós temos a presença do etanol, que é este composto aqui, que está escrito para vocês. Ele é um álcool primário, porque um álcool primário está ligado a um carbono que está ligado somente a um outro carbono. Tá? É uma cadeia pequena. Então, se esse álcool sofre uma oxidação, abre a possibilidade para entrar uma hidroxila. Então, esse ácido é formado o ácido acético, que dá origem ao vinagre. O vinagre ele tem aquele sabor azedo lá, porque ele tem a presença do ácido acético. E o que aconteceu com esses compostos, né? Então vamos entender. Primeiro, o carbono ele tinha um NOx -1. E ele sofreu, né, um aumento no número de sua oxidação, porque ele sofreu oxidação. Ele passou a ser +3. Ele perdeu elétrons aqui para o oxigênio. Por quê? O oxigênio estava estável, né, 0 no NOx dele. E ele passou a ter -2 aqui, porque ele recebeu uma certa quantidade de elétrons aqui do carbono. É isso que aconteceu na transformação do nosso vinho em vinagre. Prof, mas a reação de oxidação também pode acontecer com álcools secundários e terciários? No álcool secundário, a gente pode ter sim uma oxidação desse álcool, mas no álcool terciário não podemos ter a reação de oxidação, porque essa reação não é favorável. Por quê? O que acontece no carbono terciário? No carbono terciário ele está ligado a outros 3 carbonos, e nós sabemos que a ligação entre carbono e carbono, elas são muito fortes, são muito estáveis. Então essa oxidação ela fica extremamente difícil de acontecer. Já no carbono aqui do álcool secundário, essa oxidação ela pode sim acontecer, formando aí uma cetona, né? O carbono aqui vai perder elétrons e vai formar aí uma cetona, ser formada uma carbonila aqui nesse carbono. A oxidação ela acontece também com outros compostos, como é o caso dos fenóis. E esses compostos eles são facilmente oxidados pelo oxigênio do ar, mesmo em temperatura ambiente. Então, os fenóis eles são aquelas substâncias que dão odores, né, muito fácil. São facilmente oxidadas pelo ar e a gente consegue sentir esses odores. Por exemplo, aqui nesse fenol, ele vai poder sofrer oxidação e vai ser transformado numa hidroquinona, né, onde ele vai ter a presença aqui dessa hidroxila porque sofreu o ataque aqui do oxigênio. Se esse hidroquinona sofrer oxidação, ela vai ser transformada em quinona. Vai ter a presença aqui de 2 oxigênios, né? Vai perder vai tirar esses hidrogênios aqui, né? Esse oxigênio vai tirar e vai formar aqui esse composto. E por final, esse composto ele vai ter aí um complexo, né? Vai apresentar aí duas estruturas, formando um complexo de uma cor avermelhada. Então, os fenóis são comuns, né, com o tempo eles irem sofrendo oxidação e tendo essa outra cor aqui. Podemos observar que ele foi de incolor
né? Depois amarelo e depois um complexo vermelho. E uma curiosidade química check para vocês. A oxidação dos fenóis, ela ocorre até no besouro bombardeiro. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse inseto, quando ele se sente em perigo, ele solta um jato quente de quinona, que é obtida pelo seu organismo na presença da oxidação da hidroquinona, que é uma reação que acontece com a água oxigenada e catalisada por uma enzima no corpo deste inseto. Assim como a gente viu aí nessas reações que acontece com os fenóis. Agora vamos falar um pouquinho sobre os éteres. Os éteres, eles são muito inflamáveis e até explosivos. A sua combustão, ela acontece completamente seguindo o esquema das reações de combustões orgânicas, né? Que é produzir CO2 e H2O. Então, se nós formos observar a equação química do éter por meio da oxidação, observamos que é formado o gás carbônico mais água. Isso mostra o caráter volátil que os éteres possuem, e por isso em laboratório eles representam um grande perigo, né, aos químicos, por essa característica dele ser muito volátil. Ele reage facilmente com ar e pode ocasionar explosões, dentre outros. E agora vamos conhecer as reações de esterificação que pode acontecer com os ésteres. Eles são muito importantes na indústria alimentícia, porque é utilizado como essência de frutas, aromatizantes, também na indústria farmacêutica e da indústria cosmética. Também encontrar os ésteres nas gorduras vegetais e animais, né? E também alguns tipos de cera pode-se encontrar os ésteres. A aplicação mais comum dos ésteres tem sido em combustíveis, né? Os tais biodiesels, que são uma mistura de ésteres, né? Que são ácidos graxos, ou seja, ácidos carboxílicos de longa cadeia. Vamos observar esse exemplo aqui. Nós temos um ácido carboxílico reagindo com um álcool primário. Então, lá nas nossas aulas de lipídios, a gente ficamos sabendo que o éster ele é formado a partir de um ácido e um álcool, certo? Então, dá origem assim ao éster, que é um composto onde o carbono está ligado a outro carbono por meio de uma ligação de oxigênio. E no final também temos a formação de uma molécula de água. Dessa forma, nós temos o ácido etanóico reagindo com o etanol, que é o álcool, né? Produzindo assim o etanoato de etila, que é um éster. Uma reação interessante que os ésteres permitem que aconteça é a formação de um sal, né? Que o que acontece? Por exemplo, eu morei no interior muito tempo e, para quem sabe, pessoas que moram no interior geralmente chega o final do mês, não tem condições de ter sabão, né, para lavar louça, para lavar roupa e etc. Então, o que acontece? Minha avó fabricava seu próprio sabão. Ela pegava gordura, né, misturava lá, fazia uma mistura, colocava soda cáustica, que agora eu sei que é o hidróxido de sódio, né, que é uma base, que ela reagia com éster e formava assim um sabão para lavar louça, lavar roupa. É uma reação que ela é muito conhecida, né? É uma reação antiga já da fabricação de sabão, que utilizava gorduras de porco, gordura de animais para fabricar sabão. Só fazia essa reação e ao final ela tinha sabão, esse produto, né? Então essa reação ela é conhecida na química como reação de saponificação, onde o éster ele vai estar em contato com o hidróxido de sódio, como nós podemos ver nessa reação, e aí ele vai formar o estereoato de sódio, que é um sal, né, mais a glicerina, que é um álcool. Então é isso, galerinha. A nossa aula de hoje falou sobre reação de oxidação, combustão e esterificação. Vimos aí um exemplo prático, né, sobre reações de esterificação que acontecem no nosso dia a dia. E fiquem todos bem.